Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira pela semifinal do Campeonato Paulista, às 20h30, na Neoquímica Arena, com transmissão da Cazé TV e Paulistão Play. Todos os ingressos foram comercializados. Lembrando que é jogo único. Se tivermos empate no tempo normal, a definição de quem vai para a final do Campeonato Paulista será nos pênaltis. Mas o torcedor santista não quer isso, não é mesmo? Então vamos falar sobre a provável escalação do Santos. Santos que tem 2 desfalques de jogadores que poderiam ser titulares. Falaremos também do Red Bull Bragantino, a provável escalação, algumas dúvidas também do Massa Bruta para essa partida. Me fala aqui nos comentários qual a sua escalação ideal e também o seu palpite. Quero muito saber a sua opinião. Se você está confiante que o Santos pode chegar a uma decisão de estadual? Me fala aqui nos comentários. Bom, vamos falar inicialmente sobre os desfalques do Santos. O Santos que não terá o Otero que foi expulso contra a Portuguesa, vai cumprir suspensão automática, e também não teremos o Aderlan que sequer participou do treino do Santos no CT Joaquim Grava, CT do Corinthians, nessa terça-feira, né, o último treinamento do Santos antes dessa partida contra o Braga. Então, teremos Rainer na lateral direita e provavelmente Pedrinho jogando na ponta direita. Muito se comentou sobre a possibilidade do Patati, inclusive falei aqui em outros vídeos e nas lives que eu apostaria que fosse o Patati, até porque o Patati entrou contra a Portuguesa, estava também listado para bater pênalti, só que não foi necessário, né? Ainda bem, o Santos garantiu a classificação antes, mas parece que o Pedrinho será o titular, pelo menos foi assim que o técnico Carille treinou nos últimos dias. E aí, uma notícia boa é a questão do Juliano. Juliano voltando a ser titular da equipe santista. Contra a Portuguesa ele jogou mais ou menos 30 minutos, até um pouco a mais do que estava ali sendo cotado, né, pelo departamento médico, a comissão técnica. E por que eu falo que é uma boa notícia? Porque se a gente lembrar os jogos onde o Santos não conseguiu se destacar tanto, a gente sempre falou a questão do meio-campo, né? O meio-campo do Santos, até mesmo quando o Santos venceu, a gente sempre dava essa cornetada: o Santos venceu, mas o meio-campo deixou a desejar. O Santos perdeu, o meio-campo deixou a desejar. O Santos empatou, o meio-campo deixou a desejar. Eu acho que a crítica que nós mais fizemos ao longo desse Campeonato Paulista foi a falta de criação do Santos em alguns momentos, né? Principalmente por conta da ausência do Juliano. O Casares entrou, não conseguiu ser esse cara criativo, o Nonato também não. O Otero também chegou até mesmo a jogar como meio-campista, né? Até mesmo naquele jogo contra o São Bernardo, mas não se destacou como vem se destacando jogando como ponta. Enfim, então a minha expectativa é que o Juliano possa dar um ritmo interessante a esse meio do Santos, ao lado do João Schmidt e ao lado também do Diego Pituca. Acredito também que os dois volantes, Schmidt e também Pituca, jogando bem, o Santos está muito mais próximo de uma classificação, porque, né, é meio que o termômetro do time do Santos, esses dois jogadores também. E aí, alguns pontos aqui que eu separei para a gente comentar em relação ao Bragantino. Nájila, será que o Bragantino vai ser uma equipe que vai colocar o ônibus contra o Santos, vai jogar na famosa retranca, ou vai ser um time que vai propor o jogo? E eu acredito que o Bragantino vai propor mais o jogo, né? Vai ser imagino, né? Tudo no campo da hipótese, que vai ser um jogo diferente do que foi contra a Portuguesa. A Portuguesa chegou em alguns momentos no ataque, sim, mas era nítido que a ideia da Portuguesa era: vamos tentar segurar o empate para ir para os pênaltis. Se a gente encontrar um gol, melhor dos mundos. Imagino que o Bragantino vai ser muito mais propositivo e que o Santos, né, em alguns momentos, por conta disso, vai ter que saber jogar no contra-ataque. E até comentei isso numa live aqui no canal. Talvez isso possa ser uma boa notícia. Por quê? Porque o Santos do Carille, ele encaixa melhor jogando no contra-ataque do que sendo um time que tem a obrigação de ser mais propositivo. Quantas vezes a gente falou aqui que quando o Santos
obrigatoriamente precisava construir o resultado, estava perdendo, estava empatando e precisava ir ao ataque, e o time adversário fazia a famosa retranca, o Santos encontrava dificuldade por conta da questão do meio-campo, que não tinha, e também porque os pontas acabavam não conseguindo ser tão operantes assim, né? E também os laterais em alguns momentos. Então, acredito que jogar no contra-ataque com inteligência, organização, velocidade, né, jogando em transição, pode ser interessante pensando nesse estilo de jogo do Bragantino. É óbvio que eu não estou falando aqui que o Santos só vai jogar no contra-ataque contra o Bragantino em plena Neoquímica Arena lotado de santistas. Não, mas eu acho que em determinados momentos pode ser que isso seja meio que uma arma do Carille contra o Bragantino. Vamos ver como isso vai ser na prática, obviamente. Bragantino, que tem algumas dúvidas para a partida. Vou até falar aqui, olha, matéria do GE, que fala o seguinte: o meia Lincoln, com dores na coxa, segue como dúvida. Provavelmente deve ser desfalque por não ter treinado na semana. Com a ausência dele, Thiago Borbas, que substituiu contra a Inter de Limeira, e Matheus Fernandes são opções. Caso entre Borbas, Sacha seria recuado para que o atacante uruguaio fique centralizado na área. O departamento médico do Bragantino também tem Lucas Evangelista com edema na coxa, o zagueiro Eduardo Santos e o volante Natan Camargo continuam em trabalho de transição após realizarem cirurgia no joelho. Ou seja, Lucas Evangelista também, que é um jogador importante na equipe do Bragantino, vai ser desfalque. E tem essa dúvida do Lincoln. O Lincoln, que é um bom jogador ali no meio-campo da equipe do Massa Bruta, é um jogador interessante, né, que tem que ficar de olho. Então, se ele não jogar, melhor para o Santos. E aí, uma outra questão que o Santos tem que ficar atento em relação ao Bragantino é o Elinho. O Elinho, para mim, se não o melhor jogador, um dos melhores jogadores, mais perigosos da equipe do Bragantino e o atacante que mais tem participações em gols, tanto ele mesmo fazendo gols, como também dando assistências, dando cruzamento, participando ativamente desse ataque. Jogador de velocidade, jogador que tem drible, corta bastante, né, pelo meio, então, e para tentar a finalização, então é um jogador que vai precisar de uma atenção redobrada. Vai cair ali no lado do Felipe Jonathan. O que eu imagino que o Carille tenha que dar um suporte em termos de marcação. Esse jogador vai ser o Guilherme? Esse jogador vai ser o Pituca? Como que vai ser isso em alguns momentos, né? Imagino que não deve ser majoritariamente o Guilherme, porque o Guilherme é atacante, então vai ter momentos ali que, né, meio que não vai casar o posicionamento, mas imagino que o Pituca tenha essa meio que função de cobrir o Felipe Jonathan, que, convenhamos, defensivamente vem deixando um pouco a desejar. Outra questão também do Bragantino, que a gente sempre fala aqui, é que é uma equipe que tem uma movimentação e uma troca de posição muito rápida. E isso faz com que os jogadores do Santos prestem atenção para não dar o famoso bote errado. Ou seja, o cara tá com a bola, você, jogador do Santos, vai dar o bote, erra o bote, e aí você dá espaço para que o Bragantino crie uma oportunidade ofensiva. Então tem que tomar muito cuidado com isso, é um time que é muito rápido, né, nas tomadas de decisões, então isso, obviamente, o Santos tem que tomar muito cuidado. Outra questão que a gente também espera, né, é que seja um Santos que seja mais criativo por conta do Juliano e não aposte tanto em bolas longas e cruzamentos perto ali da linha de fundo sem consciência. O que eu quero dizer sem consciência? Para se livrar da bola. Às vezes o jogador não está nem olhando o que ele está fazendo. Ele simplesmente mete uma bola longa, dá um cruzamento que não leva a lugar nenhum. Consciência. Algumas jogadas aqui que de bate-pronto vem na minha cabeça. Aquele gol do Furt, que o Otero vai à linha de fundo, dribla e dá o cruzamento. Aquilo ali é um cruzamento, um passe, né, como você queira nominar, com consciência. O Pedrinho também, quando ele faz uma jogada ali perto da linha de fundo, o jogador acaba fazendo pênalti nele, ou seja, com consciência. Tenta o drible, tenta fazer uma jogada que possa de fato levar perigo para o gol. Falando em gol, Cleiton estará no gol. Finaliza, é um goleiro que dá bastante rebote, é um goleiro que tem certa insegurança também na bola aérea. Então é um Santos que vem treinando a bola parada também nesses últimos dias,
tentar utilizar isso com inteligência. Santos que também treinou disputa por pênaltis, tá certo? Então, só para a gente repassar aqui o time do Bragantino, já falei? Ainda não. Time do Bragantino, provável. Cleiton, Natan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido, Juninho Capixaba, Jadson, Eric Ramírez, Eduardo Sacha, Elinho, Vitinho e Thiago Borbas, né? Ou o Lincoln no lugar do Thiago Borbas. E o time do Santos, João Paulo, Rainer, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca, Juliano, Guilherme, Pedrinho e Júlio Furti. Esse deve ser o peixe em busca de uma vaga na final do Campeonato Paulista. Me fala aqui o seu palpite para essa partida. Estarei na Neoquímica Arena, então se você me ver por lá, pode chegar para conversar comigo sem problemas. E um recado importante, hein? Quer concorrer a 2 camisas oficiais do Santos? Faça o Pix para torcedordosfc@gmail.com, Pix no valor de R$10, e pronto, você estará participando. Sorteio, resultado sai no dia 1º de maio, tá certo? A gente avisa aqui no canal o ganhador ou a ganhadora. Conto com a sua participação e fala aqui o seu palpite, hein? Gostou da escalação? Enfim, quero saber a sua opinião de Santos e Red Bull Bragantino. Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.